Olá pessoal, bom, neste vídeo nós vamos resolver uma equação exponencial, ok? Em outros vídeos nós vamos resolver equações exponenciais, mas com técnicas diferentes de resolução, ok? Bom, temos aí a seguinte equação: 2 elevado a x ao quadrado menos x menos 16 igual a 16. Qual é a técnica que você vai empregar para resolver essa equação? Você tem que observar aí é o seguinte, né? Você tem uma potência de base 2 igual ao número 16. O número 16, você tem que observar que ele pode ser escrito como uma potência de base 2. Basta que você fatore o número 16, certo? Então é isso que a gente vai começar por fazer. Então, aí a gente vai fatorar o número 16. Então vamos lá. Você tem aí o 16. Você vai fazer a fatoração. Então, por 2 dá 8. Dividindo por 2 dá 4. Dividindo por 2 dá 2. Dividindo por 2 dá 1. Chegamos no 1, certo? Aí você vai notar o seguinte agora. Você vai contar a quantidade de fatores 2 que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o 16 se escreve como 2 à quarta, certo? Então, repetindo o primeiro membro, nós temos 2 elevado a x ao quadrado menos x menos 16 igual a 2 à quarta. Então, perceba que agora você igualou as bases, ó. Você tem uma igualdade de potências em que as bases são iguais. Logo, né, isso implica o quê? Que os expoentes são iguais. X ao quadrado menos x menos 16 é igual a 4. Eu faço só uma ressalva no caso em que, porque eu falei aí que garantindo que as bases são iguais, os expoentes são iguais, mas isso é porque o número da base é diferente de 1, porque é claro que, por exemplo, 1 elevado a 5, isso é igual a 1 elevado a 6, apesar de o 5 não ser igual a 6, tá? Mas isso não acontece ali porque a base é diferente de 1. Note que a nossa base aqui é 2, certo? Então, tá garantido o que eu falei, beleza? Só para fazer essa pequena ressalva aí. É claro que o caso do zero também isso acontece, né? 0 elevado a 5 é igual a 0 elevado a 6, né? Porque esse lado aqui dá 0 e esse lado também. Apesar de que os expoentes não são iguais, ok? Mas como a base ali é 2, quer dizer, a base não é nem 0 nem 1, então o que eu falei funciona, é verdade, beleza? Então achei importante fazer essa ressalva. Então, agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que passar o 4 que está aqui negativo, então ficamos com x ao quadrado menos x menos 16 menos 4 igual a 0. Repetindo, x ao quadrado menos x. Aqui você tem que somar e repetir o sinal, você dá menos 20, é igual a 0. Então você tem aqui que resolver agora uma equação de segundo grau, tá? E aí você vai pelo método que você achar melhor. Você pode fazer por soma e produto, pode fazer por Bhaskara, certo? No caso aqui eu vou fazer por Bhaskara, tá? Então identificando os coeficientes, eu tenho que o A vale 1, né? O coeficiente do x ao quadrado aqui, ó. O B é o coeficiente do x vale menos 1 e o C vale menos 20. Então C igual a menos 20. Vamos calcular o discriminante, delta. Então vamos lá. Então aí, calculando o delta, você vai ter o seguinte: delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C. Então o C é menos 20, né? Então vamos lá, menos 20. Então delta é igual, aqui fica 1 positivo, menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4, vezes 5 é 20. Opa, 4 vezes 5 é 20, só que não é isso, né? 4 vezes 20 é 80, beleza? Então, nosso delta aqui, pessoal, dá 81. Daí, pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos b, então fica menos 1, mais ou menos
raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes o A, que é 1. X é igual. Menos com menos é mais, então fica 1 positivo, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 81? Ora, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá 81. Sobre 2 vezes 1, 2. Então aqui você separa quem é o teu x', quem é o teu x duas linhas, tá? O x', pessoal, é 1 mais 9 sobre 2. E o x duas linhas, 1 menos 9 sobre 2. 1 mais 9, 10. Dividido por 2 dá 5. 1 menos 9 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Beleza? Então, galera, aí você tem as duas soluções da sua equação, tá? Se você quiser escrever um negócio mais bonitinho, você escreve assim, ó. Conjunto S, que é o conjunto de solução, igual a abre chaves. E aqui você coloca os dois valores que nós obtivemos, tá? É costumeiro que a gente coloque primeiro o negativo, tá? Então, menos 4 e 5, certo? Aqui eu vou colocar ponto e vírgula para diferenciar, a pessoa não pensar que você está escrevendo menos 4,5, tá? Só para fazer essa diferenciação. Eu gostaria, antes de terminar o vídeo, de voltar lá no começo e aí note que aí nós obtivemos dois valores para o x, um negativo e um positivo, tá? Não tem problema nenhum esse x ser negativo, tá? Não tem problema nenhum. O que não pode acontecer em equações exponenciais é que o número do outro lado seja negativo. Por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo disso que eu estou falando. Você tem 2 elevado a x, por exemplo, igual a menos 4, tá? Esse tipo de equação aqui não tem solução, tá? Porque jamais essa potência aqui de base positiva vai gerar um número negativo, tá? Então aqui no caso dessa equação, você diria que o conjunto de solução é conjunto